E uma das coisas que aconteceu na audiência é que a Maria do Rosário começou a chorar, que ela foi uma vítima, né? Então ela começou a chorar. Nossa, sabe o que é? É que você tem milhões de seguidores no seu Twitter e eu não tenho tantos seguidores igual você. Até um dia que em 2010 eu fui fazer o Politicamente Incorreto. Que a história desse show foi o seguinte: tinha o CQC em Brasília e na época da eleição proibiram a gente de falar de política. Isso me revoltou. Falei, mas é um programa de política, de humor político, e na época da eleição eu não posso tocar no assunto, porque é lei. Não podia fazer piada com os candidatos, né? Não pode fazer piada com os candidatos. Falei, não faz sentido. Tenta explicar isso pro americano. Não faz sentido, porque a eleição é a época que o candidato tem mais que ficar exposto. É igual você na feira. Você vai na feira, a hora que você quer levar o abacate pra casa, você tem que apalpar o abacate. A eleição é a hora que você vai levar uns candidatos pra casa. Você precisa colocar eles à prova, inclusive deixá-los expostos à piada, ao humor, que é a parte mais inofensiva de expor alguém. E não podia. Então eu me revoltei e falei, quer saber? Eu vou na frente do Congresso e vou fazer um show ao vivo, porque na internet não tem essa regulação. Aí eu peguei o Teatro Nacional em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, na véspera da eleição daquele ano de presidente, e fiz o show. E naquele show eu falei de tudo que eu não via comediante falando. Eu falei que a Dilma era terrorista, falei que o Lula era bêbado, porque eu lembro que tinha uma tensão. Veio o Larry Hotter, que era da New York Times, uma vez citou que o Lula bebia muito e o Lula tentou expulsar ele do Brasil. Então eu falei, isso é um ponto de tensão, eu vou zoar isso daí. Então eu falei desse caso, falei do José Serra, falei de PSDB, falei do Collor, falei de ex-presidente, falei do Lula, falei da Dilma. Ali eu percebi que a chave virou, porque eu falei do Lula e da Dilma. Ali, quando os jornalistas viram falando algumas coisas, eu zoando esses nomes, eu percebi ali que no outro dia já começaram a falar, ih, esse cara tá falando uns bagulho que não pode. Mas quando que tu sentiu a mão do Estado nas tuas costas? Eu sempre senti... A primeira vez que fui fazer uma matéria no CQC, eu era um repórter inexperiente, né? E eu era provisório lá. Eu era o único cara que não tinha um contrato. E aí o diretor do CQC na época falou, vai lá pra Brasília fazer uma matéria lá. E eu fui, fiz uma pergunta pro Arlindo Quinalha do PT. Ele mandou me expulsar, já veio segurança. Eu perguntei sobre Caixa 2, que era uma pergunta que pra mim era completamente normal, que eu tinha realmente curiosidade. Eu perguntei, mas e o Caixa 2? Só falei isso. Ele mandou segurança na hora me expulsar de Brasília, me tirar. Tomei uns empurrão lá na truculência. Ali eu entendi, o Estado faz o que quer, bicho. Porque eu só fiz uma pergunta, eu tenho a credencial, só que eu fiz uma pergunta que ele não quer. E aí eu comecei a entender outra coisa. Quão domesticada não é a classe jornalística, que precisou um comediante vir e fazer esta pergunta. Porque, veja bem, ele está muito ofendido que eu perguntei sobre o Caixa 2 do PT. Que é uma pergunta que qualquer jornalista deveria fazer. E então eu entendi quão domesticada não é a classe jornalista de acordo com o lado político e quão pesado na mão do Estado. Eles fazem o que quer. E depois daquele show de 2010, teve alguma represália? Logo depois do show, eu saí do teatro, eu fui para um hotel que eu tava hospedado, eu nem sabia. E aí o cara do hotel falou, é melhor você ir embora daqui, porque esse hotel é de um dos caras que você citou no seu show e ele assiste. Um negócio meio máfia, assim, né? Total. Caralho. E aí eu peguei minhas coisas e fui pro outro hotel, cara. Pô, mas nem a máfia lá fazia isso com os comediantes, né? Eles contratavam o Don Rickles pra fazer piada deles aos mafiosos da... Não, mas nem o rei da Idade Média fazia isso com o bobo da corte. Exato. Porque o rei da Idade Média fazia o bobo da corte ir lá e zoar ele e todo mundo. Era quem tinha permissão pra fazer tal coisa. E nem isso mais tem, cara. Acho que, eu tava vendo o teu show esses dias da eleição de 2017, 18? Da Serra Elétrica. É isso, que aí você faz a piada da Maria do Rosário de novo lá, e aí você usa a palavra estupro. E eu, como eu já sei o que é comédia, eu já tava vendo, né? Ele vai chegar a algum ponto. Eu acho que a maior parte das pessoas para no... Ela tem que ser estuprada. E aí não houve mais nada. Porque a piada lá é o juiz não sabendo o que fazer. É isso que é, né? Exato. E tu se fudeu por causa dessa piada também, né? Sim. De novo. Porque... Mas foi cinismo. Porque a piada acho que é mais ou menos assim, eu falo, eu não lembro exatamente como era, mas alguma coisa que ela deve ser estuprada. E aí, como que o juiz fala, né? Ela deve, porque o Bolsonaro foi condenado porque falou, ela não merece ser estuprada. Aí eu falei, mas se alguém disser que ela merece? Sim. Aí
Mas você falou de uma maneira mais direta. Eu acho que ela merece. Eu falei, calma. Aí o pessoal aplaudiu. Vocês não levam pra aplaudir isso. Calma, tô contando o que é. Uhum. Como que o juiz... Se eu falei agora, ela merece... O que o juiz faz? E agora? Eu vou condenar porque ele falou que ela merece? Porque eu condenei um cara que falou que ela não merece. Isso. Uhum. Ela merece ou não merece? Sim. Essa era a piada. Só que a própria militância petista na época fez o cinismo. Porque um segundo depois que eu falo isso, eu explico o ponto de vista. E quem ver a piada inteira vai entender que de modo algum eu tô endossando o estupro dela ou de qualquer outra pessoa. Uhum. Eu só usei a palavra como setup e o punch vem exatamente desconstruindo isso. Só que a militância pegou exatamente e só separou. Ela merece ser estuprada. Cortou, e as pessoas aplaudindo. E corta. E cortou e disparou. Uhum. Então, assim, por isso que eu digo que não adianta explicar o que eu disse depois. Porque o que eu disse depois tá lá agora na íntegra. Todo mundo viu. Eu estava num teatro. Ninguém me prendeu, ninguém me processou. Por que ninguém me processou sobre isso? Porque não falei nada demais. Só que eles tiram de contexto cinicamente, disparam pra pessoa te odiar. Pra você entrar na mira de uma militância, pro cara mandar lá pra agência, pro cara mandar lá não sei pra onde, pra você se ferrar. É uma ansiedade, parece que a pessoa não tá disposta a ver o resultado da piada que você tá bolando ali. Ela não quer ver onde você vai chegar. Ela só vai ouvir a palavra e acabou. É uma ansiedade seletiva. Porque, por exemplo, nessa mesma época, o Gregório do Vivier tava era época de eleição, né? Ele foi no comitê do Marcelo Freixo, do PSOL, fazer campanha. Tipo, eu nunca fiz campanha, ele estava lá fazendo campanha. Fazer campanha e ele ri de alguma mulher de um político que apanhou. Isso não virou notícia. Nenhum jornalista pegou esse trecho e compartilhou. E ele não estava fazendo piada, ele estava comentando. Sim. O estupro não foi o estupro, foi o agressão. Alguma mulher que apanhou de alguém lá, que segundo... porque todos riram ali no PSOL. Segundo as pessoas do PSOL que estavam lá, essa mulher merecia ter apanhado. Porque todo mundo riu quando ele comentou. E isso não virou. Então existe também a indignação seletiva. É que como eu não respondi qual é o limite do humor corretamente... Então eles vão ter menos paciência para entender a minha piada, né? Como o Gregório respondeu corretamente qual é o limite do humor, então eles têm bastante paciência para avaliar uma declaração dele. Foi essa piada que fez tu ser condenado à prisão naquela época? Não. Na verdade, o que fez eu ser condenado à prisão foi uma piada que eu fiz no Twitter. Porque o que aconteceu foi que o Zé de Abreu cuspiu na cara de uma mulher no restaurante. E a Maria do Rosário apareceu e defendeu ele. Tem que ver o que essa mulher fez para merecer isso. Aí eu fui lá no Twitter e falei, não é possível. Ela virou machista do nada. Não é possível. Olha aqui a Maria do Rosário falando o Zé de Abreu cuspiu na cara de uma mulher, como uma mulher provavelmente não é petista, tem que ver o que ela fez, né, para merecer essa cuspida na cara do santo Zé de Abreu. Eu comentei isso. E aí passou um tempo, ela mandou uma censura oficial com o aparato da Câmara para que eu apagasse aquela tweetada. Daquela do Federel, né? Não, essa do Federel foi outra. Ah, tá. Não, é porque ela foi da Câmara dos Deputados. Federel foi da Tia do Café. Ah, é verdade. Essa foi outra. E aí ela me mandou a censura, mandando eu apagar a tweetada, que eu comentava que... Peraí, mas ela é contra o machismo, mas ela, quando é o Zé de Abreu cospe na cara de uma mulher, tem que ver se a mulher não mereceu a cuspida. E aí eu peguei a censura, rasguei, passei no saco, pus no envelope e devolvi. E aí esse caso foi muito estranho, porque foi uma juíza que viu, se eu não me engano, e ela me absolveu, falou, não, protestou contra a censura, tá dentro da liberdade de expressão, fechou o caso. Do nada, o caso foi parar no Rio Grande do Sul. Um desembargador de lá desarquivou o caso, meteu uma canetada, voltou pra São Paulo e eu fui condenado à prisão na primeira instância. Caralho. Meu advogado falou, nunca vi isso acontecer. E aí eu fui condenado à prisão em primeira instância. E aí quando eu fui condenado à prisão em primeira instância, é engraçado como artistas que se diziam contra a censura, tipo Caetano Veloso, Paula Lavigne, o próprio Márcio Smelling, começou a fazer uma campanha coordenada dizendo que eu merecia sim ser preso. Por ter passado no saco. Porque eu rasguei uma censura e passei no saco e devolvi. Eu merecia assim ser preso. O Márcio Smelling fez o Márcio Smelling, que hoje está encrencado com assédio sexual e assédio moral, foi num evento de TV, de mídia, que ninguém perguntou nada pra ele, falando que eu merecia ser preso pelo que eu fiz. Que o politicamente correto está certo.
que eu merecia ser preso. Tipo, Caetano Veloso, que cantou Proibido Proibir, Paula Lavigne, que já fez movimento contra a censura, apareceu comemorando minha prisão e dizendo que eu deveria, assim, ser preso por isso. Então, é o que eu sempre digo. O problema não é quem fala. O problema não é o que se fala, é quem fala. Mas tu chegou a ter medo de realmente ser preso nessa época ou tu sabia que não ia dar nada? Não, eu não sabia que não ia dar nada. Porque eu fui condenado em primeira instância. Olha o histórico do que eu tô te contando. Eu questionei uma deputada, ela usou o aparato estatal para me censurar. Eu rasguei a censura, passei no saco, devolvi. A juíza disse que estava ok. O processo foi reaberto. Foi pro desembargador lá do Sul. O cara mandou de volta para São Paulo. Eu fui condenado em primeira instância. Então as pessoas falavam, isso aí não vai dar nada. Eu falei, certeza? Porque parte já foi. E aí eu sou condenado em primeira instância e eu vejo uma movimentação de artistinhas da panelinha da Beautiful People dizendo que eu devo sim condenado. Com uma movimentação que contraria o próprio histórico dos caras. Quando já se viu Paula Lavigne e Caetano Veloso comemorando que um artista foi condenado por rasgar a censura. Os caras não estavam nem aí em contrariar o seu próprio marketing pessoal de contra a censura, desde que eu fosse preso. Então eu percebi que tinha um movimento estranho. Do mesmo jeito que na primeira instância caiu numa juíza que me condenou, justiça no Brasil às vezes é a cabeça do juiz. E se o próximo acha que eu tenho que ir, eu vou preso. Mas aí chegou a se preparar psicologicamente pra ser preso? Sim, eu cheguei e comecei a falar, como que é? As minhas pesquisas eu descobri que o que eu ia mais ter... Quero ver Prison Break na hora. Se fosse Prison Break tava bom. Mas é uma série que ensina a fugir da prisão. Mas eu comecei a pesquisar como era a prisão, porque a prisão que eu ia ser uma no interior. Eu comecei a ver tudo, pra onde que eu iria. Provavelmente a pior coisa que eu ia passar lá, não ia conseguir dormir, que tinha muito rato, barata e pernilongo. Os cobertores iam ser divididos. E sempre tem aqui, se os caras me comer, mas acho que não vão, acho que... É só de menos. Perto de tudo. Perto de tudo. Mas aí tu quase perdeu o réu primário, né? Ou chegou a perder? Não, então, como foi na segunda instância, passaram-se alguns anos, graças a Deus, acho que foi anulada essa minha condenação, e depois de anulado, eu não perdi mais o réu primário. Eu lembro que tava várias notícias, né? Que tava quase ia perder e na próxima ia se fuder. Próxima instância eu ia preso. Cara, que loucura. E só que do jeito que foi, quem disse que eu não seria? Tipo, realmente existe uma máfia que controla o... É jogar uma moeda pro alto. 50, eu tinha 50 chances de ser preso, 50 de não ser. Mas então, você acha que tem chance dessa estrutura política e judiciária e legal do Brasil mudar? Porque é uma máfia que tá controlando tudo, independentemente do lado, esquerda ou direita. Tem como mudar essa parada? Posso te falar, cara? Eu sou uma pessoa otimista, tá? Embora minha comédia seja autodepreciativa e pessimista, eu sou otimista porque eu já tive na frente de muitos juízes. Eu já entrei num caso e, sem exagero, não é figura de linguagem, saiu um cara com macacão de presídio, algemado nos pés e nas mãos. Ele saiu do tribunal, eu entrei e sentei na cadeira dele. Eu nem sei o que esse cara fez, mas o cara tava algemado na mão e nos pés, com 2 guardas escoltando. Deve ter sido uma coisa muito pesada. Não foi uma piada, foi mais leve, foi mais leve. Provavelmente esse cara matou alguém. Não foi alguém. E eu sentei na mesma cadeira que ele pra explicar porque eu contei uma piada. Entendeu? Então assim, mas eu percebi que o Brasil, eu acho que a justiça tem uma coisa ruim, mas tem uma coisa boa. A coisa ruim é que não tem muito norte aqui. Vai muito da cabeça do juiz. O juiz olhou pra tua cara, não gostou, ou se nem leu o processo, alguém leu, sei lá. É a impressão que eu tenho. Porém, eu vou te dizer que muitos juízes que eu julgou o meu caso foram muito coerentes. A cabeça deles estavam muito boas. Então, assim, eu digo que eu sou otimista porque eu ainda acredito no indivíduo. Eu não acredito no sistema. Eu não acredito no Estado brasileiro. Mas eu acredito no indivíduo. Então, várias vezes que eu sentei na frente de um juiz e foi aquele indivíduo que julgou o caso, a grande maioria das vezes ele foi muito coerente. O indivíduo que estava ali tinha um compromisso com... Óbvio, né? Tem casos como a Maria do Rosário, que eu sou condenado por um negócio que... Tem um caso assim. Tem alguns casos que não fazem sentido, mas a maioria
era um indivíduo compromissado em fazer o melhor que ele podia dentro do papel. E eu fui absolvido a maioria das vezes por causa da liberdade de expressão, por causa de valores que nem são institucionais no Brasil, mas para aquele indivíduo que estava julgando era importante. A taxa de aproveitamento, digamos assim, é sempre mais positiva. Desses 81 processos, muito mais coisas boas do que ruins. Por isso que eu acho, cara, que a esperança é mais um indivíduo do que o aparato estatal. O indivíduo é sempre aquele que faz o que deve ser feito. O aparato estatal é aquele que institucionaliza e envenena tudo e vicia. O aparato estatal vicia. O indivíduo, ele tem a natureza de buscar o melhor que ele pode. Mas o aparato estatal viciado, ele é composto por indivíduos, né? É. Que podem estar com ligações e vontade de agradar alguém. Sempre. Mas também tem sempre... Vai ter sempre não sei, cara. A natureza humana ainda tá lá. Eu tive muita experiência com isso e é minha experiência. E o que se alega da tua defesa? É a Constituição, a liberdade artística, que não pode censurar? Ou são outros argumentos que tem que se usar nesses... Depende do caso, cada caso é um caso, né? No caso da Maria do Rosário, por exemplo, a liberdade de expressão. Eu tenho gravado em vídeo. Eu tenho gravado isso em vídeo, porque depois eu pedi, a audiência foi gravada. E uma das coisas que aconteceu na audiência é que a Maria do Rosário começou a chorar, que ela foi uma vítima, né? Então ela começou a chorar. Nossa, sabe o que é? É que você tem milhões de seguidores no seu Twitter e eu não tenho tantos seguidores igual você. Então você não acha uma covardia o que aconteceu de você falar de mim para eles, porque eu não tenho tantos seguidores para responder? Aí eu respondi, tá gravado isso, eu falei, eu quero dizer que eu acho uma tremenda covardia. Tudo isso que aconteceu foi uma covardia gigantesca. Por quê? Eu sou só um indivíduo e você usou um tanque do Estado para passar em cima de mim. Isso é uma covardia gigantesca. Eu sou um indivíduo que me expressou e você foi uma deputada que usou toda a máquina estatal para me censurar, me processar, pagar o seu advogado e falar que eu não posso falar o que eu posso. Então sim, você tem toda a razão. Isso que tá acontecendo é uma puta de uma covardia. Eu não falei puta no tribunal, mas eu falei, é uma grande covardia. E aí ela parou e foi a última coisa que eu falei. No fundo a pessoa tá machucada então pelos xingamentos que ela recebeu no Twitter. Eu acho que é cinismo, imagina. Às vezes eu fico com esperança na humanidade ali. Que tem alguma pessoa machucada pelos xingamentos que recebeu de verdade e aí tomou atitudes acima do que devia sido feito. Não, eu não acho que uma pessoa que defende uma pessoa que diz que é feminista e defende um homem que cuspiu na cara de uma mulher, não acho que essa pessoa tem empatia. Eu acho só que ela é bem dissimulada. Tem empatia pelo Zé de Abreu, pô. Pode ser.